E aí, tudo bom? Olha, hoje eu vou dar algumas dicas de como lidar com os textos de estequiometria. O que é importante nós trazermos desse texto que vai nos ajudar a resolver a questão, certo? Vamos lá? É muito interessante que você vá internalizando cada um desses questionamentos à medida em que vocês estiverem resolvendo as questões de estequiometria. Não há dica melhor que eu possa te dar do que ler muitos textos de estequiometria. Porque aí você vai se acostumando com aquilo que é padrão, com aquilo que se repete, com a linguagem do texto. Agora, esse passo a passo aqui vai lhe dar uma ajuda, uma orientação sobre como destacar o que é importante dentro dessas questões. Em primeiro lugar, entenda qual é a pergunta. Onde está sendo feita a pergunta naquele texto? O que esse texto está demandando para você? Você não vai responder essa pergunta agora, mas ela vai ser importante como orientação, porque ali na pergunta vão estar, por exemplo, as substâncias que o texto quer que você relacione. Então, a partir da pergunta, você vai ao texto buscar quais substâncias são comparadas nessa pergunta. Ok? Para qual substância esse texto quer saber alguma coisa? Em terceiro lugar, entre as substâncias que estão sendo comparadas, qual delas o texto traz algum valor? Porque entenda, se a estequiometria é uma relação quantitativa, você tem uma quantidade. Você vai comparar valores, seja em mol, seja em massa, seja em volume. Há uma comparação entre valores de substâncias que fazem parte desse processo. Então, entendendo a pergunta, você vai buscar as substâncias que estão sendo comparadas e entre elas para qual o texto traz alguma informação numérica em termos de valor, de massa, de mol, de número de átomos, moléculas, volume, enfim. Vamos a um exemplo? Olha o que diz essa questão. O carbonato de cálcio é um calcário usado como matéria-prima na obtenção da cal, de acordo com a reação. Está aqui a reação. A massa de cal produzida na calcinação de 200 kg de carbonato é... Vamos lá, passo a passo. Em primeiro lugar, em que parte desse texto está a pergunta? Em que parte desse texto nós encontramos a pergunta? Onde esse texto está lhe demandando alguma coisa? Percebemos que aqui embaixo ele fala a massa de cal produzida na calcinação de 200 kg de carbonato é. Nessa parte do texto, então, está a minha pergunta. Eu encontrei ela aqui, a massa de cal produzida na calcinação de 200 kg de carbonato é. Neste local aqui do texto, portanto, encontra-se a minha pergunta. Ele quer saber a massa de cal produzida na calcinação de 200 kg de carbonato. A massa de cal produzida na calcinação de 200 kg de carbonato. Ele quer saber quanto é isso. Portanto, vamos à segunda etapa. Quais substâncias ele está comparando nesse texto? A massa de cal produzida, ou seja, a pergunta é sobre a cal produzida na calcinação de 200 kg de carbonato. Então, eu estou utilizando como comparativo a cal e o carbonato. Dentro dessa equação, onde está a cal e o carbonato? Bom, a cal produzida, eu tenho essas duas substâncias no produto. Se uma delas é o gás carbônico, é o CO2, a cal só pode ser essa daqui. Eu vou colocar aqui de uma outra cor o carbonato, que ele está comparando.
Então ele quer a massa de cal produzida na calcinação de 200 kg de carbonato. Bom, o carbonato só pode ser, então, o CaCO3. Essas são as duas substâncias que esse texto está comparando. E aí, conseguiu localizar para esse exemplo cada uma das etapas? Onde está a pergunta? Quais substâncias estão sendo relacionadas? E para qual delas a questão traz algum valor? Conseguiu fazer tudo isso? Então agora é hora da estequiometria. Agora é hora de nós partirmos para a estequiometria e seguir as outras 4 dicas que estão no seu material didático. Vamos lá? Vamos finalmente à estequiometria. Vamos resolver essa questão. Em primeiro lugar, verifico que a equação está balanceada. Então, eu vou separar essas duas substâncias para que eu possa trabalhar melhor em cima delas. E para que outras substâncias que estejam no processo não dispersem a minha atenção. Seguindo agora o passo a passo da estequiometria. Em primeiro lugar, qual é a proporção em mol entre essas duas substâncias? Bom, a proporção em mol entre elas, já que a equação está balanceada, é de 1 mol de CaCO3 produzindo 1 mol de CaO. Portanto, eu tenho 1 mol de CaCO3 produzindo 1 mol de CaO. Portanto, já identificamos no texto as substâncias que estão sendo relacionadas, colocamos elas aqui embaixo separadamente e escrevemos a proporção em mol entre cada uma delas, que corresponde ao coeficiente da equação balanceada. Em terceiro lugar, vamos às conversões. No caso do carbonato de cálcio, a questão informou que está sendo utilizado 200 quilos. Quilos é uma unidade de massa. Então, a minha comparação no que diz respeito ao carbonato de cálcio também deve estar atenta à unidade que o texto está utilizando. Logo, eu percebo que a comparação entre essas substâncias não deve ser feita em mol, mas sim em massa. Como converter de mol para massa? Aprendemos isso no capítulo anterior de conversões. Para converter de mol para massa, utilizamos aquela equaçãozinha que eu vou escrever aqui ao lado. Está aqui a equação que nós utilizamos no capítulo anterior para converter alguma coisa de mol para massa, ou seja, qual a massa da substância que está sendo utilizada? Basta pegar a quantidade em mol da substância que está sendo utilizada, vezes e multiplicar pela massa molar da substância, que é a massa da fórmula da substância em gramas por mol. Ora, a quantidade em mol é o próprio coeficiente da equação balanceada. E a massa molar depende exclusivamente da fórmula das substâncias que estão sendo utilizadas. Simplificando isso daqui para a nossa resolução, ao invés de colocar 1 mol, eu então vou apagar aqui com o dedo mesmo e vou colocar 1 vezes a quantidade em mol vezes a massa da fórmula. CaCO3, no material digital essa massa está calculada, nós temos aí 100 gramas por mol. 1 vezes 100. Quantidade em mol vezes a massa da fórmula. No caso do CaO, no dedinho aqui mesmo, eu vou fazer 1, que é a quantidade em mol do CaO, 1 vezes a massa da sua fórmula, que no caso do CaO, também calculado no material digital, é 56 gramas por mol. Esses valores estão me dizendo que quando eu utilizar 100 gramas de CaCO3, eu vou produzir 56 gramas de CaO. Estabelecendo a nossa comparação, vamos à quarta etapa e etapa final. Voltando ao texto, nós temos que para o carbonato de cálcio está sendo utilizado 200 kg de carbonato de cálcio. Então, está sendo utilizado 200 kg de carbonato de cálcio. E a pergunta que o texto lhe fez foi:
Quando usar 200 quilos, qual é a massa de cal produzida? X. Resolvendo aqui essa regra de 3, vou deixar que a matemática seja algo particular e seu, que você a utilize como achar melhor, mas o resultado aqui vai ser igual a 112 quilos de cal. Essa é a resposta final da questão. Uma pergunta que sempre costuma surgir. Eu posso trabalhar grama em cima e quilo embaixo? Olha, desde que a comparação entre as substâncias esteja sendo feita em massa, você pode sim utilizar grama em cima e quilo embaixo, porque a comparação, no caso, vai estar seguindo uma relação em massa. Então, se uma quantidade em grama gera uma certa quantidade em grama, uma quantidade em quilo vai gerar uma certa quantidade em quilo. Uma quantidade em miligrama vai gerar uma certa quantidade em miligrama. Já que a relação está em massa, não tem problema. Você pode utilizar assim, pode trabalhar dessa forma que não tem problema. A mesma coisa em volume. Se aqui fosse volume, aqui fosse volume. Se aqui eu tivesse tantos litros de um gás produzindo tantos litros de outro gás, eu poderia perguntar aqui em ml, por exemplo. A quantidade em ml de mililitros, traria uma quantidade em mililitros do de cá. Ou seja, trabalhando dentro do mesmo parâmetro, não há problema em fazer essa relação. Que tal agora você tentar resolver os exercícios que foram propostos para você no material digital? Vamos lá?